Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou fazer mais um vídeo respondendo mais uma pergunta que o pessoal faz no Face. Tem muita gente que não gosta, tem pessoas que falam: ah, Sala, você não devia fazer isso, você não devia ficar respondendo. Pois é, galera, são muitas perguntas e algumas são parecidas. Eu procuro atender todo mundo na medida do possível. Talvez para você a pergunta seja boba, seja uma pergunta que, já sei a resposta. Mas isso não significa que o que é óbvio para você seja óbvio para todo mundo. Portanto, esse mês aqui eu tô animado, eu tô empolgado em fazer esse tipo de vídeo e eu vou dar esse segmento. Bom, quem me pergunta hoje é o Thiago Rodrigues. Olha só a mensagem dele, ó. Você poderia fazer um vídeo sobre como responder aos argumentos dos religiosos, quando os mesmos falam que é mistério de Deus. Você está respirando já é uma evidência de que Deus existe. Olha o mundo à sua volta, foi Deus quem fez. Por favor, dá uma moral aí. Assista os seus vídeos todos os dias. Valeu, Sala, um abraço. Thiago Rodrigues, então, como prometido, eu falei para você na mensagem que eu ia responder em vídeo. Portanto, antes de começar, como de praxe já, quero agradecer você por assistir os meus vídeos, por acompanhar o canal. E acredito eu que a sua dúvida seja a dúvida também de muitas pessoas. Tem gente que não vai gostar, mas fazer o quê, Vamos lá. Aqui você faz duas perguntas, com relação a argumento, que para mim não é argumento. Eu já devo ter falado isso em algum vídeo, eu não lembro qual agora. São tantos vídeos que eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro mesmo. Você fala sobre mistérios de Deus. E aqui você diz o seguinte, que o fato de você estar respirando, ou seja, o fato de você estar vivo, já é uma prova de que Deus existe. Coisas que eles não sabem responder, eles falam que é mistério de Deus. O fato de você estar vivo é uma prova que Deus existe. Olha o mundo à sua volta, foi Deus quem fez. Então, na cabeça desses religiosos, isso é argumento, isso não é argumento. E um pouquinho de razão, um pouquinho de análise, você vai ver que tem coisa errada. E, aliás, tem muita coisa errada. Primeiro que quando o religioso fala que são mistérios de Deus, o que ele está querendo dizer é o seguinte: eu não sei, não vou admitir que eu estou errado, portanto eu coloco esse pretexto. Porque isso não é argumento, Falar que é mistérios de Deus, falar que são conhecimentos ocultos, falar que é uma sabedoria muito acima da nossa, não explica nada, é simplesmente fugir. Isso é desonestidade. Toda vez que alguém falar isso para você, você fala: não, você está sendo honesto. Seja sincero e falar: eu não sei responder, eu não tenho conhecimento suficiente, não cabe a mim, eu não tenho esse conhecimento, portanto eu vou ficar te devendo essa resposta. É muito mais sincero, muito mais honesto, muito mais justo do que simplesmente, não é mistério de Deus. Não tem nada de mistério nisso. E tem outra coisa, Quando a pessoa começa a usar esse argumento é porque ela não sabe explicar. Nem ela sabe como explicar as coisas. Portanto, esse negócio de mistério de Deus para mim é bobagem. Portanto, você pode responder isso quando os religiosos vierem com esse papinho de mistério de Deus. Aí vem a questão de estar respirando. O fato de eu estar vivo, o fato de eu respirar, eu não sei que correlação que a pessoa faz com Deus existir, porque afinal de contas, como que ele chegou nessa conclusão? Só pelo fato dele estar vivo, Deus existe? Explique melhor isso, entendeu? Como que ele sabe que é o Deus dele que tem a ver com a vida? Como que ele faz essa ligação? Por causa da Bíblia? Porque um livro escrito está falando isso? Essa é a grande prova? E tem outra coisa também. É fácil a gente falar: o fato de você estar vivo é porque Deus permitiu. Olha como você tem saúde, olha, você respira. Mas eu pergunto, e as pessoas que nascem com doença? Também é prova que Deus existe? E aquelas pessoas que nascem paralíticas? Também é uma prova que Deus existe? A pessoa nasce com doença, crianças que nascem com danos cerebrais, crianças que nascem sem membros, tudo isso é prova que Deus existe. E aquelas inúmeras crianças que nascem com um monte de doenças que nem a ciência sabe explicar, isso é prova que Deus existe também? Ou só é prova quando são pessoas saudáveis, quando é tudo bem? E quando dá alguma coisa errada, e aí, também é prova? Então, isso é uma coisa que você poderia perguntar para os religiosos. Aí entra aquela questão: como é que você vem falar para mim que o fato de eu estar vivo tem alguma correlação com alguma divindade? E esse monte de nenês que nascem com problemas, e aí, também é prova? Deus faz acepção na hora de nascer as pessoas: não, esse aqui vai nascer com doença, esse aqui vai nascer sem um braço, esse aqui vai nascer com problema no cérebro, e aí, como é que fica? Por que isso acontece? Não sei. Deus permite isso por quê? Não sei. Aí você vai falar pra mim: e tem aquela passagem na Bíblia que fala que é pra glória de Deus. Que glória tem nisso? Que glória tem numa criança nascer sem braço? Cadê a glória nisso? Tem crianças que nasceram e estão até hoje doentes, tem crianças que estão aí com as doenças e não foram curadas, e como é que fica a glória aí? Cadê o cristão pra ir lá e curar ele e mostrar que é a glória de Deus? Cadê? Não sei. Nos últimos anos que eu fui cristão, eu pertencia a uma comunidade onde um líder lá, ele não era líder do meu grupo, ele veio falar sobre cura e ele estava numa cadeira de rodas. O cara na cadeira de rodas falando que Deus cura tudo, que Deus é maravilhoso, e o cara ali preso numa cadeira de rodas. Pera aí, como é que fica isso? Vai lá.
Como que Deus cura sendo que ele está na cadeira de rodas? Isso é hipocrisia. Eu não sei de onde eles tiram essa correlação entre você respirar, estar vivo com Deus. Ah, mas foi Deus que criou. Mas peraí, como é que você sabe isso? Quais as evidências que você tem? O fato de ter um ser vivo não prova nada. E outra, como que ficam essas crianças que nascem com as mais diversas doenças? Crianças que nascem com poucos dias de vida e já morrem, não tem nem oportunidade de crescer. Crianças que por causa de pais drogados, pais com problemas, ou pessoas mesmo que já têm alguma doença genética, passam isso para os filhos. E que culpa esses filhos têm? É essa a vida que Deus planejou para ele? É esse o plano? Nascer sem braço, nascer com problema cerebral, nascer com deficiência. É essa a vida que Deus deu? Porque é fácil falar de vida quando você tem saúde, quando tá tudo bem, quando você vai no médico, quando você se trata, você tem dinheiro para se alimentar bem, aí é fácil, né? Quando tá tudo bem, né? Você já tem seu salarinho, vai no mercado, faz a sua comprinha lá, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, comendo a comidinha light, comendo comidinha integral, aí é fácil, né? Só que você não pode ignorar que existe uma outra realidade também, uma realidade muito mais dura, uma realidade muito cruel. E continuando a sua pergunta, você ainda fala assim, ó, que é no caso os religiosos falando, né? Olha, o mundo à sua volta foi Deus quem fez. Cara, usar esse argumento de que, dá uma olhada no mundo, ó, foi Deus quem fez, isso é sinal atestado de ignorância. Porque, para pensar, eles falam esse argumento de olha o mundo como se fosse tudo lindo, tudo maravilhoso, é um mar de rosa, não tem nenhum problema, a natureza é linda, Deus fez tudo perfeito, olha o mundo, só pode ter sido Deus. Esse mundo que os religiosos falam de você olhar, que é a grande prova de Deus, esse mundo tem vírus, bactérias, vermes, doenças, cobras, ratos, insetos, pragas, baratas. E aí? Como é que fica todas essas coisas aí? É esse mundo que Deus criou. Nesse mundo lindo e maravilhoso, nós temos terremotos, furacões, tsunamis, temos um monte de desastres naturais. Aí vai falar que é culpa do homem, então. Tudo isso é culpa do homem, porque o homem não cuidou do planeta, então tá dando essas merdas. Não me venha com esse papinho furado que é coisa do homem, porque não é. Desastres naturais sempre existiram e sempre vão existir. E não tem nada a ver com o homem. Portanto, é esse o mundo que o seu Deus fez? Aí vai falar que é o pecado. Não, por causa do pecado nós temos terremoto. Dá licença, né? Uma coisa não tem nada a ver com outra. E tem mais uma coisinha aqui, mais um detalhezinho desse argumento falho. Eu nem chamaria isso de argumento, mas pelo bem da argumentação, vamos supor que seja mesmo um argumento. E desde que o mundo é mundo, a natureza quer você morto. É isso mesmo, a natureza quer você morto. Se você duvida, tenta ficar uns dias no mato lá. Vê se vai dar tudo certo, se os animais vão, como diz a Bíblia, temer você. Sem tecnologia, sem conhecimento, sem ferramentas, você tá fudido. É só pôr lá no Discovery, aqueles programas que eu não curto muito, não gosto, acho uma bosta. Aqueles largados e pelados, Bear Grylls no meio do mato. Aí, assista um pouco aquilo lá é a natureza que Deus criou. Cheio de cobras, insetos, animais peçonhentos, ratos e um monte de ameaça que se você não se cuidar, a natureza te mata, porque é isso que ela deseja. Hoje é fácil, nós depois do avanço tecnológico, depois de toda essa parafernália que nós temos, hoje a tecnologia, depois que nós passamos por esse processo de migração da área rural para algo urbano, começamos a ser mais tecnológico, aí é fácil. Hoje a grande maioria das pessoas não se preocupa com ataque de animais, nós não precisamos mais dormir em cima de árvores. Mas se você voltar alguns anos atrás, os homens morriam por causa de ataque de leões, de tigres, de cobras. Então se você não ficasse esperto, já era. Tem até um documentário bacana falando a respeito disso, eu não lembro o nome. Aqui, ó. Se você procurar no YouTube, eu achei aqui, ó. Como a Terra formou o homem. Tá até em HD isso aqui. Tem 1h30 de documentário. Lá ele mostra como é que foi, desde a época das cavernas, o que nós passamos, o medo de animais, o medo de ser atacado. Então, a natureza quer você morto. Se você assistir esse documentário, você vai entender plenamente. Aí você vem falar pra mim que esse é o mundo que Deus fez e olha que lindo. Se você ainda quiser insistir nesse argumento, de que, olha pro mundo, primeiro que não tem nenhuma relação, não há nenhuma evidência de que um Deus fez algo. Segundo, que esse mundo que hipoteticamente esse Deus fez, ele quer você morto. Se você bobear, você morre. Se a sua imunidade baixar, você corre o risco de morrer, se você não se tratar. Se você ficar no meio do mato, se você não souber técnicas de sobrevivência, não tiver ferramenta, tecnologia, você está sujeito a morrer. Exatamente. Se você não morrer, no mínimo você vai se ferir. Portanto, a natureza não é bela, não é tudo lindinho, tudo maravilhoso. Tem muitas pessoas que estão acostumadas a ver aqueles documentários mostrando paisagem. Olha o passarinho, olha que tudo bonitinho, nossa, que lindo que é a natureza que Deus criou. Só que elas ignoram esse lado, o lado selvagem, o lado onde existe uma propagação de doenças, de ataques, de veneno, enfim.
tudo que a natureza tem para matar você. Então, esse argumento, na minha opinião, é falho, não prova nada. Afinal de contas, não existe nenhuma correlação entre você estar vivo, nenhuma correlação entre a realidade e uma divindade. E mesmo que ele fale, não, foi Deus. Aí eu pergunto, como que ele sabe que é o Deus dele? Não é Anubis, não é Thor, não é, vamos pensar outro Deus aí. Pega qualquer Deus aí. Zeus, como que ele faz essa correlação? Como que ele sabe? Não sabe. Ele sabe que é Jeová, ele tem comprovação. Não é Zeus, é Jeová. Portanto, Tiago, quando vierem falar essas besteiras para você, você pode argumentar dessa forma. O que acontece com esses religiosos e o que acontece com a grande maioria dos religiosos, não só eles, é que são pessoas que não estudaram sobre a evolução humana. Eu não estou falando da teoria de Darwin, né? A evolução humana que eu digo é como que foi esse processo de nós sairmos da caverna, de uma era que não tinha tecnologia, nada, e chegamos até aqui. Chegamos até aqui na era moderna, onde tem tecnologia, ciência, energia elétrica, blá, 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 blá. Essas pessoas não estudaram sobre isso, ou se estudaram e ignoram. Eu recomendo que assista esse documentário, é muito bom. Tem um outro livro muito interessante também, eu tenho ele aqui, eu não vou pegar porque não há necessidade. Chama Uma Breve História do Mundo. O autor também faz uma passagem desde a época do Homem das Cavernas até hoje, como que foi, né, a migração desde a África lá, os seres humanos se espalhando, as primeiras religiões. Então lá conta o sofrimento e a luta do ser humano para sobreviver, né? Afinal de contas, hoje nós temos hospitais, temos médicos que curam as pessoas. Imagina isso há 500, 600, 1000, 2000 anos atrás, ou até mais, né? 10 mil anos, 20 mil anos, onde a pessoa ia envelhecendo, ficando fraca, ela ia sendo largada para trás e os outros iam buscar recursos para sobreviver, né? Um lugar que tem água, frutas e alimentos, né? Basicamente é isso, Tiago. Eu recomendo que você também assista esse documentário, leia esse livro. Ele vai te dar mais argumentos para você poder ter uma discussão saudável, se é que isso é possível. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Tiago, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Esse vídeo deve ter ficado um pouco longo. Eu peço desculpas para quem não gosta de vídeo longo. Mas também não tinha outra forma. Eu procurei ser minucioso e dar um parecer sobre o assunto. E é isso aí, pessoal. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like. Compartilha aí nas redes sociais. Quem quiser ganhar uns troquinhos, que agora o Bitcoin subiu. Um Bitcoin está na faixa de 400, 450 dólares, então tá valendo a pena você clicar lá. Eu vou deixar aí na descrição como você ganhar uma graninha e ajudar meu canal. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí e até a próxima.